Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma palestra do nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé. Nós ficamos alguns dias sem fazer vídeo, sem darmos palestra, mas nós estamos aqui ainda. O nosso objetivo, o nosso propósito do projeto, que é o projeto Missão e Fé, nós ainda estamos mantendo, estamos ainda crendo e acreditando que esse projeto, que tem uma finalidade de expressar a obra de Deus, de expressar o que Deus faz na nossa vida, o como nós compreendemos, o como nós vemos Deus, a sua palavra, os seus propósitos para conosco. E nós também precisamos termos objetivo, vontade e querer de que a obra de Deus venha concluir e fazer realizações em nossas vidas, que é o que nós, seres humanos, precisamos. Sempre nós precisamos de uma ajuda, querendo ou não, nós já temos esta ajuda da parte de Deus, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pela natureza que trabalha a nosso favor, enfim, pela existência da vida. Se nós estamos aqui, se existimos, se somos seres humanos, é porque existe uma força, existe um comando, existe um governo por trás de tudo isso. E nós acreditamos e cremos, que esta força, este Deus, este universo que está sempre à nossa disposição para nos ajudar. Embora nós temos consciência, embora nós temos entendimento, discernimento daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que é bom para nós e daquilo que nós achamos que não é bom. Nós temos a liberdade, nós somos livres para crer, para acreditar, enfim, para passarmos estes dias desta missão, desse período que existe na minha vida, na sua vida, como existiu na vida de alguém que nós já conhecemos, de parente, de amigos, que já vieram aqui nessa terra, peregrinaram e foram-se embora, mas nós estamos aqui ainda. Mas graças a Deus por isso. E hoje é dia 30 de abril, o último dia do mês de abril, um domingo, e vivemos exatamente 120 dias desse calendário do ano de 2023. E hoje, dia 1º de maio, faz exatamente 29 anos em que morreu o grande Ayrton Senna, Naquele domingo à tarde, quando foi divulgado a morte do grande Ayrton Senna, o tricampeão, do mundo em Fórmula 1. Foi um grande choque, um grande abalo naquele dia, que a nação brasileira, enfim, o mundo todo viu o acontecimento da morte do Ayrton Senna naquele acidente ali, naquele GP na Itália. Faz exatamente 29 anos hoje, dia 1º de maio de 94, em que faleceu, em que morreu naquele trágico acidente o Ayrton Senna. E um domingo antes eu me mudei aqui para a cidade de Catanduva. Eu vim de Bebedouro, da minha querida cidade, e vim aqui imigrar para a cidade de Catanduva. Então hoje faz 29 anos e uma semana que eu estou aqui na cidade de Catanduva. E louvado seja a Deus por isso. E nós estamos aqui nesse domingo, agora faltam 20 minutos para 7 horas, são 18h40. E graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. A Bíblia disse que em tudo nós devemos dar graça. E você que está se preparando para ir para a igreja, ou talvez você já foi para a igreja, ou talvez você não vai na igreja, não sente de ir na igreja, não tem o porquê ir na igreja, mas o importante é que nós sempre temos em nossa mente que nós temos um grande ajudador. E esse grande ajudador é Deus.
Não importa se você é crente, se você não é crente, não importa a tua situação, a tua posição, não importa. O importante é que você é um ser humano e nós precisamos de Deus, né? Querendo ou não, nós precisamos e somos auxiliados. Mesmo que você é arrogante, que você acha que não precisa, que achamos que não precisamos, nós precisamos de Deus, a atuação de Deus em nossa vida, né? Pois bem, mas nós que temos um pouquinho de conhecimento das coisas de Deus e conseguimos alcançar, conseguimos chegar a um conhecimento, né? Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que conseguiu descobrir, aproximou-se das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, e hoje tem um pouquinho de entendimento. Nós sabemos que a Bíblia não tem igreja, a Bíblia não tem religião, a Bíblia não tem partido, a Bíblia não tem doutrina especificada, a Bíblia não tem dogma, a Bíblia ela é livre, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Existem as igrejas, existe o segmento, que se coloca suas normas, suas maneiras de seguir, suas maneiras de buscar a Deus, de invocar a Deus, mas a Bíblia não, a Bíblia é livre. Principalmente o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, que veio mostrar o caminho da salvação, que veio com a missão de entregar a sua vida para mostrar ao homem o caminho da graça. A Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João, e a graça veio através do Senhor Jesus. E nós fazemos parte da era dessa graça, que hoje é o evangelho anunciado, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Tanto o Velho como o Novo Testamento. O Velho é a palavra de Deus e o Novo, Jesus, o concerto da nova aliança. E hoje nós aceitamos a palavra e a causa última, a base hoje da pregação do evangelho é automaticamente quase todas em Jesus, o Filho de Deus. Não aniquilando os fatos, os feitos, as realizações do passado, como Deus, durante todo esse período de existência da humanidade, ninguém se sabe exatamente quantos anos existente da humanidade. Quem conhece a palavra de Deus, talvez dá até entender que são somente 6.000 anos. Não, mas a Terra é muito antiga, o universo ele é muito antigo. Mas vamos entender hoje. Eu sempre gosto de dizer e falar o seguinte. Eu estou aqui hoje. Eu ouvi um palestrante dizer, e é verdade mesmo, não precisa nem dizer, mas daqui a 80 anos, 100 anos, ninguém de nós vamos estar aqui. E assim foi no passado também. Então hoje nós estamos aqui. Mas hoje nós estamos vivendo o nosso dia. Eu estou vivendo o meu dia hoje, você está vivendo os seus dias hoje. E louvado seja Deus por isso. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo, nessa palestra, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E existe inúmeros versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu não tenho ideia quanto, não estudei, não me aprofundei nisso, mas tem quem tem os dados corretos da existência desse livro selado que é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas bem, com pouco versículo da palavra de Deus, de conhecimento, de entendimento e de prática, nós conseguimos canalizar uma vida espiritual. Nós conseguimos alinharmos diante das coisas espirituais, de buscar a Deus. Então, a compreensão é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Hoje, domingo, quantas e quantos milhares de igrejas nesse momento, aqui no Brasil, na América,
e em todos os continentes, a palavra de Deus, ela é universal, ela é em todo o mundo. Quando se reúne, cada um com uma forma, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ao menos o que damos a entender da Bíblia Sagrada é que ela é uma base muito sólida, uma base muito coerente com as coisas corretas e certas, e que, seguindo ela, você não vai para o mal, e nem para a ruína. Todo aquele que procura obedecer, aproximar de Deus, através da Bíblia Sagrada, você não vai arruinar mais do que você está ruim. De forma alguma, não tem como. Você não vai ficar pior do que você está. Não tem como. Isso não existe. O que existe é uma melhora na qualidade de vida. Estou falando de vida espiritual, de entendimento das coisas de Deus, e encontrar ferramentas para obedecer o que é correto, o que é certo, e errar menos. A proximidade do ser humano, do homem para com Deus, é aproximar mais e distanciar mais do mal. Existem duas forças no governo do universo. A força positiva, que é Deus, e a força negativa, que para nós é Deus, e a força negativa é dado ou nomeado ao diabo, ao mal. Então nós estamos em uma caminhada e com dois caminhos, o do bem e o do mal. Esse caminho do bem e do mal não quer dizer porque você está na igreja e você saiu do caminho do mal. Não quer dizer isso. Estou falando um caminho mentalmente, um caminho mental da nossa mente, discernimento da nossa mente. Porque tudo é a mente. Tudo no ser humano é a mente. Tudo não somos a mente, o governo, o cérebro, nosso cérebro, nossa mente. E aqui que está o discernimento das coisas. O corpo físico é o corpo físico, que um dia vai voltar ao pó como era antes. Você já viu quase que no velório, lá na cabeceira do caixão, sempre tem lá uma frase: o pó volta à terra como era antes, e o espírito volta a Deus que o deu. E assim como você leu, alguém também vai ler um dia essa frase lá no teu também. Não se sabe o dia. Se você já tem uma idade avançada, talvez mais 30 anos, mais 25 anos. Se você ainda é novo, pode ser daqui 50 anos, 60 anos, ninguém se sabe. O passado foi ontem. O futuro é incerto. Amanhã é dia 1º de maio. Amanhã vai fazer data da morte do Ayrton Senna. Dia 1º de maio. Mas você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Não sabemos. Nós temos esperança de que amanhã vai ser um feriado, talvez você já programou, talvez você foi viajar, está voltando da sua viagem. Nós temos a esperança, que é diferente de fé. Esperamos na terça voltar no trabalho, o quinto dia último receber,
e assim por diante. Essa esperança, ela é programada em nós. Nós somos programados. Então nós já fazemos planos, projetos. E muitas das vezes esquecemos do projeto de salvação, do projeto de preparação. Projeto para comprar carro, para casa, para se casar, para se aposentar. É projeto, 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 projeto. Mas o maior projeto das nossas vidas é o que já foi projetado desde quando você nasceu. Existem 3 nascimentos. 3 nascimentos e um término. O primeiro nascimento é o da não existência para a existência, que é o nascimento da fecundação, do ajuntamento do casal. O segundo nascimento é o da barriga da mãe. E o terceiro nascimento é quando nós começamos a entender, quando nós adquirimos a consciência, que é dos 6 para os 7 anos que nós começamos a ter compreensão e entendimento. Até os 7 anos a criança não sabe, não tem entendimento, mas dos 7 anos para em diante começa a ter o entendimento que é a consciência, que é a implantação do trabalhar, do discernimento do próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui. E talvez nesse dia nós estamos passando por dificuldade. Ou talvez você já passou a dificuldade e hoje você está vivendo um estado bom. Não é mesmo? Ou talvez você acha que essa situação não vai mudar. Ou talvez você queria que sua vida fosse de uma outra maneira, mas os encaixos familiar, as bases que nós somos formados, os ensinamentos que temos, enfim. E hoje nós estamos aqui. Mas saiba você, saiba eu, que existe um Deus. Esse Deus da Bíblia Sagrada, esse Deus que nós não vemos, mas nós cremos pela fé, que Ele fez muitas coisas lá no passado. Existem fatos, relatos, histórias de pessoas que acreditaram, de personagens bíblicos, homens do passado, mulheres do passado, e que fizeram os grandes feitos crendo. Primeiramente crendo neles. Não adianta você ser crente se você não acreditar em você. De nada vale isso. De nada vale. Jogar tudo para Deus. É o que a gente veja normalmente, a gente veja isso. Só porque vai na igreja, acha que Deus tem um compromisso de fazer alguma coisa. Muito pelo contrário. Deus não vai fazer mais nada. Já está tudo feito. O que você quer que Deus faça? Fora daquilo que você tem conhecimento, daquilo que você precisa.
Você consegue imaginar alguma coisa fora do seu conhecimento? Você não vai imaginar coisas fora do seu conhecimento. Você não vai imaginar. Você não vai imaginar de o mês que vem, o ano que vem, estar lá nos Estados Unidos. Você não vai imaginar de ir para o Japão, de ir para Portugal. Você não vai imaginar isso. Você não vai imaginar de ir lá no Amazonas, comprar um pedaço de terra no Amazonas. Você não vai imaginar um negócio desse. Você vai imaginar de comprar uma casa aqui, financiar uma casa, minha casa, minha vida, comprar um terreno, lutar aqui para sair do aluguel. Você vai viajar onde é que tem um parente seu, por uma necessidade. Ou comprar aí um pacote para ir viajar no final do ano, passar o Réveillon e coisa assim. Nós só imaginamos aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Aquilo que nós possamos alcançar. E nós possamos alcançar quando há um alinhamento de pensamento, sentimento e comportamento. Você sabia disso? Nós precisamos alinhar nossos pensamentos, nosso sentimento e o nosso comportamento com Deus. Não é com igreja, esquece igreja. Eu não falo de igreja. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando entre você e Deus. Tira toda e qualquer coisa da sua mente. Mas Deus, Ele é a causa última na minha vida e na sua vida. E se você acreditar, se eu acreditar, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Existem fatos na Bíblia, relatos de pessoas que venceram. Casos extraordinários. De homens, de mulheres. Não é isso que nós ouvimos nas igrejas, pregação? Mas eram pessoas comuns, igual eu, igual você, mas eles acreditaram, eles tinham certeza, os seus pensamentos eram completamente voltados para Deus. Você vê o exemplo de Daniel, é muito comentado e falado dentro das igrejas. Aí o pensamento daquele homem, a certeza que aquele homem tinha, o pensamento dele estava ligado em Deus. Assim eu penso, assim vai acontecer. Não importa, rei, se vai me livrar ou não vai me livrar. Faça o que você tem de fazer, cumpra com a sua ordem, com o seu edito. Isso cabe a ele. Agora a mim eu tenho certeza, que eu tenho consciência e vivência de que ele é meu Deus. E cabe a ele, não cabe a mim, não cabe a você. E o que você veja falar que aconteceu? Aconteceu o que você já sabe. E ele ficou para a história. E muitos fatos, relatos. Tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A disponibilidade, a vontade de ver a atuação desse Deus, o agradecimento e tantos outros fatos. Outro fato também que eu admiro bastante é do rei Ezequias. E são muitos e muitos. Na época que os reis dominavam na guerra, como hoje está lá a Rússia e a Ucrânia lutando. Antigamente era dessa forma também.
E diz uma história lá em Crônicas, de um rei da Síria, o Império Sírio, um rei muito poderoso. Senaqueribe vinha destruindo tudo, tomando tudo, dominando. Não é que a Rússia quer fazer? Quer dominar. Dominar a Ilha das Malvinas uns anos atrás, lembra? Da Guerra das Malvinas. Os russos dominou a Argentina. Então, Senaqueribe mandou uma carta para o rei Ezequias. História que é muito falada dentro das igrejas. E pegou a carta, chegou a carta, ele leu a carta. Pegou a carta e falou: ó, Ezequias, não te assuste nem te assombre diante do teu Deus. Eu vou te abater, você vai ser abatido. Mas Ezequias, ele acreditava, como você diz que acredita, como eu também falo que acredito. Você não vai encontrar uma pessoa dentro de uma igreja, entra hoje, vai na porta de uma igreja hoje e vai lá fazer uma pesquisa, um levantamento. Se alguém vai falar que não acredita. Todo mundo vai falar que acredita. Todo mundo vai falar que acredita. Mas só que o acreditar de Ezequias era diferente do seu e do meu. Ou talvez pode ser que o seu seja igual ao de Ezequias e o meu não seja igual ao seu. Ninguém sabe. Só você que sabe quem você é. Mas Ezequias sabia quem ele era. Ele pegou aquela carta, ele leu. E ele, antes dele consultar os seus exércitos, fazer aliança com alguns outros reis, para se ajuntar, para ir combater contra Senaqueribe, a Bíblia diz que ele pegou aquela carta e fez uma oração, foi orar. Uma oração muito bonita a oração de Ezequias. Não sei toda ela não, mas... Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que habita entre os querubins, Tu és Deus. Tu tem visto aqui a afronta de Senaqueribe. Destruiu todas aí as cidades ao redor, as vizinhanças todas, os reis, abateu todos. Mas só que esses que foram abatidos, acreditavam em Deus de bronze, de prata, de ouro. Mas eu sou diferente. Eu estou na frente do exército, estou aqui na frente. E eu creio no Deus Criador dos céus e da terra. E se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar. E a história diz que aquela oração dele foi ouvida. Não precisa ser oração de 3 horas, 4 horas, não. Gritaieira aí, que tanto grita, que tanto clama, que tanto fica lamentando. Não é lamentação não, oração sincera. E a Bíblia diz que Deus ouviu e mandou um anjo. E numa noite só, numa vez só, feriu 185.000 do exército. E o rei vindo daquilo, o rei se afugentou. E Ezequias teve uma grande vitória. E muitos fatos. E a vitória que eu quero para a minha vida, e a vitória que eu quero para a sua vida. Ninguém luta por derrota. Ninguém luta. Mesmo quando a gente veja, talvez em competição, mesmo que a vez em campeonato, a pessoa não tem mais chance de alcançar a classificação ou de ser campeão. Mas nunca ninguém entra para perder. Entra para cumprir o seu papel ali, mas ninguém quer ser envergonhado. Ninguém. Ser humano não quer ser envergonhado. Ninguém. Quando nós passamos vergonha, quando nós passamos humilhação, nós lamentamos, nós sentimos, nós entristecemos. Ninguém quer passar. Mas a vida é assim, a vida é essa. Pois bem, vamos terminar o nosso vídeo do projeto Missão e Fé. Nós estamos aqui de Catanduva
E se Deus quiser, Deus vai nos dar vitória. Amanhã é um grande feriado, 1º de maio de 2023. Deus é conosco. Basta nós crermos e acreditarmos. A vitória é nossa. Continue firme. Continue crendo. Continue congregando. Continue acreditando. Mas confia em você. Se você não confiar em você, de nada vale. Religião não dá vitória. Obedecer padrão de segmento não vira. O que eleva você a ser um vitorioso é crer, obedecer e permanecer. O último versículo da Bíblia diz: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.